Bom, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Carlos Gustavo Moreira, sou pesquisador do INPA, sou bolsista da FAPERJ, né, do Programa Cientista do nosso Estado. Quero agradecer muito à FAPERJ pelo apoio às atividades de pesquisa e divulgação científica dos últimos anos. Eu também sou coordenador geral da Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu vou falar hoje sobre um assunto do qual eu gosto bastante, que são as sequências recorrentes, que são uma generalização natural, mas bastante poderosa, das sequências que a gente costuma ver no ensino médio, que são basicamente progressões aritméticas e progressões geométricas, né? Então, sequências recorrentes são uma generalização natural, mas mais importante, né? Não trivial, das noções de PA e PG, né, que a gente aprende no colégio. Então tem uma teoriazinha razoavelmente elementar que a gente vai tentar esboçar. É um assunto que aparece com bastante frequência em Olimpíadas de Matemática, né, em competições. Então é digamos, um pré-requisito teórico informal, mas importante para Olimpíadas de Matemática, nacionais e internacionais. Então, vamos lá. Então, a definição geral, né, uma sequência recorrente é uma sequência em que, a partir de um certo ponto, cada termo é dado por uma certa função dos termos anteriores, né? Então, dado o inteiro positivo K, uma sequência recorrente de ordem K, é uma sequência tal que cada termo é uma certa função dada dos K termos anteriores. Então, a ideia é que se você souber os K primeiros termos da sequência, o próximo termo é dado por essa função dos termos anteriores. Então, se você conhece, por exemplo, o x0, x1, x2 até o xk-1, essa fórmula aqui permite calcular o xk, né? É f de xk-1, xk-2 até o x0. Agora você sabe quem é o xk e, portanto, você consegue calcular o xk mais 1. Xk mais 1 vai ser f de xk, xk-1 até o x1 e assim por diante. Com essa generalidade, né, o assunto fica bastante amplo. Quer dizer, o estudo geral de sequências recorrentes ele passa a incluir boa parte da teoria clássica de sistemas dinâmicos, pelo menos o estudo de iterações de funções, né, em dimensão finita, digamos, em espaços euclidianos, que já é toda uma teoria bastante complicada. Então, o comportamento de sequências recorrentes, em geral, pode ser bastante difícil de descrever, pode ser bastante caótico, e pode ser difícil de descrever mesmo qualitativamente. Então, a gente vai simplificar um pouco as coisas, vamos estudar alguns tipos particulares, mais importantes, de sequências recorrentes, né? E um dos nossos assuntos principais vai ser o estudo de sequências recorrentes lineares. A sequência recorrente linear é uma sequência que cada termo é uma combinação linear dos termos anteriores. É o caso em que essa função f do slide anterior é uma função linear, quer dizer, é uma constante vezes, uma função linear de várias variáveis, é uma coisa desse tipo, uma constante vezes a primeira variável, mais outra constante vezes a segunda variável, etc., mais outra constante vezes a última variável. Então, quando você tem uma relação dessas que vale para um certo k fixo, mas para todo n maior ou igual a zero, a gente tem o que a gente chama uma sequência recorrente linear de ordem k, né? E como a gente vai ver, essas sequências recorrentes lineares, elas generalizam, ao mesmo tempo, progressões aritméticas, progressões geométricas, polinômios, quer dizer, generalizam várias sequências clássicas, muitas das quais a gente vê no ensino médio. Então, a gente vai... o nosso foco principal vai ser em sequências recorrentes lineares, mas a gente vai considerar outras sequências recorrentes não lineares, em particular, especificamente essa, que é particularmente interessante, tanto do ponto de vista de sistemas dinâmicos, quanto do ponto de vista aritmético, né? Em que cada termo é o quadrado do termo anterior menos 2. Então, esse é um exemplo, mas é um exemplo particularmente relevante, né? Um exemplo importante de uma sequência recorrente não linear. A gente vai fazer comentários especificamente sobre essa recorrência. Bom, então, vamos
voltar à definição de sequência recorrente linear, uma sequência recorrente linear de ordem K é uma sequência xn indexada pelos naturais, uma sequência, né, você pode pensar como uma lista de números, né, digamos, x0, x1, x2, etc., ou como uma função dos naturais, né, que são 0, 1, 2, 3, pelo menos nessa aula o 0 vai ser um número natural, digamos nos reais ou nos complexos, tanto faz, né? Em que f de j é o xj, né? O xj vai ser, por definição, o f de j. Então, uma sequência é simplesmente uma função cujo domínio são os naturais, né? Então, você tem a imagem do 0 que você chama de x0, a imagem do 1 você chama de x1, a imagem do 2 você chama de x2. Então, os dois pontos de vista são equivalentes, né? Bom, uma sequência, então, uma sequência recorrente linear de ordem K, como eu falei, ela é determinada pelos K termos iniciais. Se você conhece x0, etc., até o xk-1, no x0, x1, x2, até o xk-1, essa fórmula permite calcular o xk, né? Xk vai ser C1 vezes xk-1 mais C2 vezes xk-2, etc., mais Ck vezes x0. E se você sabe, né, x1, x2, xk, você consegue calcular o xk mais 1 do mesmo jeito e assim por diante, né? Então, todos os termos da sequência são determinados pelos K primeiros termos. Os exemplos mais simples, mais fundamentais de sequências recorrentes lineares são as sequências recorrentes lineares de ordem 1. As sequências recorrentes lineares de ordem 1 são exatamente as PG, são exatamente as progressões geométricas. O que quer dizer que você tem uma sequência recorrente linear de ordem 1? Quer dizer que o K vai ser 1, e vai ter uma constante C1, que você pode chamar de Q, se você quiser, tal que o xn mais 1, né? Como é que é? Vamos fazer K igual a 1 nessa definição. O que é uma sequência recorrente linear de ordem 1? É uma sequência xn, tal que xn mais 1 é C1 vezes xn para qualquer n natural. Então, o x1 vai ser C1 vezes x0, o x2 vai ser C1 vezes x1 e assim por diante, né? Quando a gente estuda PG no colégio, muitas vezes a gente chama a razão de Q, né? Então, se você... Deixa eu só mudar de variável, eu vou chamar o C1 de Q. Então, você vai ter xn mais 1 é Q vezes xn, para qualquer n natural. Não é difícil, a partir dessa relação, deduzir, por exemplo, a fórmula do termo geral, né? O xn vai ser o x0 vezes Q elevado a n, para qualquer n natural, né? Então, você começa com x0, multiplica por Q, multiplica por Q, multiplica por Q, n vezes, até chegar no xn, né? Então, xn é x0 vezes Q elevado a n. Então, essas são as sequências recorrentes lineares de ordem 1, quer dizer, você vai ter uma fórmula do termo geral desse tipo, xn é a vezes Q elevado a n, onde a é simplesmente o x0. Mas tem um tipo de sequência que a gente aprende, às vezes até antes de progressão geométrica, que são as progressões aritméticas. Uma progressão aritmética pode ser vista como uma sequência recorrente de ordem 1. Cada termo é uma certa função do termo anterior, mas no caso das PAs, a função é somar uma constante, né? Xn mais 1 é xn mais r. Só que na nossa definição isso não é uma recorrência linear, porque tem esse termo constante r, né? Que não está multiplicando nenhum dos xn, né? Então, você olha a definição estrita de sequência recorrente linear, essa recorrência, xn mais 1 igual a xn mais r para todo n natural, não é uma recorrência linear. Mas se a gente observar bem, a diferença xn mais 1 menos xn dá sempre r, não depende de n. Então, você vai ter essa igualdade que está escrita lá, ó, xn mais 2 menos xn mais 1 é xn mais 1 menos xn para todo n natural. E é só passar o xn mais 1 para lá, xn mais 2 vai ser 2xn mais 1 menos xn para todo n natural, ou seja, toda progressão aritmética é uma sequência recorrente linear de ordem 2 e todas elas satisfazem a mesma recorrência linear que é essa daqui, xn mais 2 é 2xn mais 1 menos xn. Então você tem, no caso das PGs, toda PG é uma sequência recorrente linear de ordem 1
E o coeficiente da recorrência depende da PG, é a razão da PG, né? Mas, para a progressão aritmética, a situação é um pouco diferente, que toda a progressão aritmética é uma sequência recorrente linear, mas de ordem 2, mas todas elas satisfazem a mesma recorrência, que não depende da razão da PA. Toda PA satisfaz essa recorrência com esses coeficientes aqui, 2 e menos 1, respectivamente, né? Vamos entender isso um pouco melhor daqui a pouco. Para entender isso, a gente pode considerar que é um caso mais geral, que é o caso dos polinômios. A gente vai mostrar que todo polinômio é uma sequência recorrente linear. Mas a ordem vai depender do grau do polinômio. A gente vai provar que você tem um polinômio de grau k e xn é p de n. Por exemplo, xn igual a n ao quadrado, que é o caso k igual a 2. Né? Você tem um polinômio de grau 2, que é, né, p de x igual a x ao quadrado. Então, se xn é n ao quadrado, a gente vai provar que xn também satisfaz uma recorrência linear, mas nesse caso uma recorrência linear de ordem 3. Em geral, se xn é p de n, onde p é um polinômio de grau k, ele vai satisfazer uma recorrência linear de ordem k mais 1. E os coeficientes são dados por esses binomiais. Então, no caso de grau 2, por exemplo, né? O que são esses binomiais? Você tem k mais 1 é 3 nesse caso, né? Você vai ter 3 escolhe 1 é 3, 3 escolhe 2 é 3 também, né? E 3 escolhe 3 é 1. Essa notação, né, n escolhe k, vocês devem conhecer, é o número binomial, né? N escolhe k, ele é n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Você pode escrever isso como n vezes n menos 1 até n menos k mais 1 sobre 1 vezes 2 vezes 3 até k. Esse 1 vezes 2 vezes 3 até k é o k fatorial, né? Isso dividido por isso dá esse produto de k termos aqui em cima. Então, como é que é a recorrência? Então, por exemplo, se xn é n ao quadrado, para qualquer n natural, o que essa afirmação está dizendo é que a sequência xn vai satisfazer essa recorrência linear aqui, xn mais 3, é 3xn mais 2, menos 3xn mais 1, mais xn, para todo n natural. E está dizendo mais em geral, que se você tiver um polinômio de grau k, você vai satisfazer aquela recorrência linear de grau k mais 1. Né? Como que a gente prova isso? Né? Como que a gente prova isso? A gente prova isso por indução no grau do polinômio. O caso inicial é o caso de polinômios constantes, quer dizer, de grau 0. Para polinômios de grau 0, né, se o k é 0, né, o k mais 1 vai ser 1, k mais 1 escolhe 1 é 1. Então, a recorrência vai ser simplesmente xn mais 1 igual a xn para todo n. E é claro que um polinômio constante satisfaz essa recorrência, né? Olha cá, xn mais 1 igual a xn para todo n. Né? E o caso geral a gente prova por indução, quer dizer, é um negócio que a gente supõe que é verdade para polinômio de grau k e prova que é verdade para polinômio de grau k mais 1. Ou melhor, a gente supõe que valha para polinômios de grau até k menos 1 e a gente vai provar que isso aqui é satisfeita para polinômios de grau k. Se você começa com um polinômio de grau k, se você olha para p de x mais 1 menos p de x, o termo principal, o coeficiente de maior grau, vai cortar, né? Porque como é que é um polinômio de grau k? Um polinômio começa, quer dizer, uma soma de constantes vezes potências de x, e você tem um termo principal, que é uma coisa tipo ak, xak, e depois tem termos de grau menor, né? ak menos 1, xak menos 1, mais etc. Então, se p de x for isso, p de x mais 1 vai ser ak, x mais 1 elevado a k, mais ak menos 1, x mais 1, ak menos 1, mais etc. Todos esses termos aqui têm grau, no máximo, k menos 1. Aqui aparece um termo de grau k, que é exatamente o ak, xak. X mais 1 elevado a k começa com xak, mais k, xak menos 1, mais k escolhe 2, xak menos 2, etc. Né? O binômio de Newton. O único termo de grau k que aparece é ak, xak. Então, p de x mais 1 menos p de x vai ser... Bom, tem esse termo aqui de grau k menos 1, tem o ak menos 1, xak menos 1, que vai cortar com ak menos 1, xak menos 1 aqui. Vai começar com k, ak, xak menos 1, mais termos de grau menor. Vai ser um polinômio de grau k menos 1, se p tem grau k.
E se P de x mais 1 menos P de x tem grau K menos 1, ele, por hipótese de indução, satisfaz a recorrência aqui, trocando K por K menos 1. Quer dizer, ele satisfaz, você chama de yn o xn mais 1 menos xn, ele satisfaz a recorrência yn mais K, é a soma de j igual a 0 até K menos 1, menos 1 a j, K escolhe j mais 1, yn mais K menos 1, né? Troca K por K menos 1 menos j para todo n. Então, satisfaz essa recorrência. Só que você substitui. Quem é yn? É xn mais 1 menos xn. Então, quem é yn mais k é xn mais k mais 1 menos xn mais k. E cada cara desse você escreve desse jeito. Uma diferença de 2xn consecutivos. 2xm's consecutivos, né? Para esses valores de m. Então, você tem essa igualdade. E se a gente desenvolve isso, né, a gente vai ter. Quer dizer, o que quer dizer isso? A gente vai passar o xn mais k para o outro lado e vai olhar quem são os termos com o mesmo índice, né? Porque aqui tem termos, tipo, por exemplo, começa com para j igual a 0, né? Você tem xn mais k menos xn mais k menos 1. Mas depois você tem um termo aqui que tem o xn mais k menos 1 menos xn mais k menos 2. Então o xn mais k menos 1 aparece nesses dois termos consecutivos. Então vamos passar o xn mais k para o outro lado e juntar os termos de mesmo índice, né? Isso vai dar essa expressão aqui. Você vai ter xn mais k mais 1, é a soma de j igual a 0 até k de menos 1 elevado a j. Você vai ter a soma de dois binomiais consecutivos. Vocês podiam dizer, mas devia ser uma diferença, mas tem esses menos 1 elevado a j que vão trocando de sinal. Então a diferença acaba virando soma. É uma conta que vocês podem fazer depois independentemente para verificar, mas acaba dando certo. Vai dar a soma de j igual a 0 até k, de menos 1 a j, vezes essa soma de dois binomiais, xn mais k menos j. E você tem, né, uma identidade, né, que diz que essa soma de binomiais aqui, relação de Stiefel, eu acho, que essa soma de binomiais é k mais 1, escolhe j mais 1. Tem até uma prova combinatória bonitinha desse fato, que você tem k mais 1 objetos para escolher j mais 1. Você pode olhar para o primeiro deles na lista. Então, ele ou entra no meu conjunto que eu vou escolher ou não. Se ele entrar, eu só preciso escolher, né, mais j elementos dentre os k restantes. Se ele não entrou, você ainda precisa escolher j mais 1 elementos entre os k restantes. Então, você tem essas duas possibilidades que vai dar essa soma. Quer dizer, esse número combinatório, k mais 1 escolhe j mais 1, é igual a k escolhe j mais 1 mais k escolhe j. Mas dá para fazer uma prova algébrica também, bastante simples, é só igualar denominadores e tudo. Mas você tem essa identidade. Então, pronto, isso é exatamente a recorrência que a gente gostaria de provar no caso geral, né? A gente provou o que a gente queria, supondo que isso vale para k menos 1, a gente provou que vale para k. Né? Então, isso é uma prova por indução, perfeitamente legítima. Provamos, então, que todo polinômio de grau k satisfaz essa recorrência linear aqui. Na verdade, todo polinômio de grau menor ou igual a k satisfaz essa recorrência, e a prova é igual. Né? Deixa eu só dar um outro exemplo, que não é nem uma PA, nem uma PG, nem um polinômio, que é uma coisa que a gente pode chamar, talvez, de uma progressão aritmética ou geométrica, porque você tem uma PA vezes uma PG, né? Tem uma PA aqui multiplicando uma PG. A, B e Q são constantes. Então, aqui você tem a fórmula e você quer achar uma recorrência. Isso também dá uma recorrência linear. Vamos ver quanto é que dá xn mais 1 menos qxn. Você troca n por n mais 1, substitui. E o que vai acontecer é que o termo que tem n vezes q elevado a n vai cortar. Tem um an que é n mais 1 que vai cortar com an que é n mais 1 aqui. Vai ficar aqui n mais 1 que multiplica... Bom, an mais 1 mais b menos an mais b. Vai cortar de novo o an com an, como eu falei. Vai ficar uma PG, vai ficar a vezes q elevado a n mais 1, simplesmente. Você cortou o an com a n, né? Vai ficar aqui a n mais 1 que multiplica a mais b menos b, que vai cortar o b também. Vai ficar simplesmente a vezes q elevado a n mais 1. Isso é uma PG de razão q. Portanto, essa sequência xn mais 1 menos qxn, cada termo delas é q vezes o termo anterior. Então, o próximo termo, digamos, xn mais 2 menos qxn mais 1, é q vezes esse termo xn mais 1 menos qxn. Você passa para lá, você vai ter que xn mais 2 é 2q xn mais 1 menos q ao quadrado xn. Então, xn é uma sequência recorrente linear de ordem 2. Satisfaz essa recorrência aqui. Os coeficientes dependem de q, mas não do a nem do b. Né? Muito bem. E um caso particular disso é o caso q igual a 1,
Nota que se Q for 1, isso aqui dá simplesmente a n mais b, quer dizer, dá uma progressão aritmética, ou um polinômio de grau 1, de grau no máximo 1, como vocês preferirem. E PA satisfaz a recorrência xn mais 2, é 2xn mais 1 menos xn, que é o caso Q igual a 1. Então, isso generaliza aquela afirmação que a gente tinha feito sobre progressões aritméticas, né? Que é o fato de que toda PA satisfaz a recorrência de ordem 2, xn mais 2 é 2xn mais 1 menos xn. Tá? Vamos lá, vamos olhar para um exemplo mais concreto, que é uma sequência bastante famosa, a popular sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, assim, ela começa, bom, o F0 é 0, F1 é 1, e a partir daí cada termo é a soma dos dois anteriores. Então ela começa com 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Você nota, por exemplo, o 2 mais 3 dá 5, né? Então, depois do 2, 3 vem o 5. 3 mais 5 dá 8, então o próximo termo é 8. 5 mais 8 é 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. Então o F9, por exemplo, vai ser 34. Assim por diante. Essa sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, obviamente, porque a soma de dois inteiros é sempre inteira. Mas não é nem uma PA, nem uma PG. O que é fácil de ver. Você começa com 0, 1, se fosse uma PA, ia ser 0, 1, 2, 3, etc. E se o F1 é 1, F2 é 1, se fosse uma PG, ia ser constante igual a 1. Mas não é nenhuma coisa nem outra, não é nenhuma PA, nenhuma PG. Então, como é que a gente, se a gente quiser, por exemplo, achar uma fórmula para o termo geral dessa sequência de Fibonacci, como é que a gente faz? Não é completamente óbvio, né? Mas aí tem um truque muito bacana, que a gente vai ver a seguir, que é olhar não para a sequência específica, que depende dos primeiros termos, mas para a equação de recorrência, essa daqui. Tem várias sequências que satisfazem essa mesma equação de recorrência, porque para saber exatamente quem é a sequência, você tem que saber os dois primeiros termos. Ela podia começar com, sei lá, x0 igual a 5, x1 igual a 40, e a partir daí cada termo é a soma dos dois anteriores. Então o próximo ia ser 5 mais 40, que é 45, depois ia ser 40 mais 45, que é 85, e assim por diante. Você ia ter outra sequência, mas satisfaz a mesma recorrência, que diz que cada termo é a soma dos dois anteriores. Então a ideia é olhar para essas sequências que satisfazem uma recorrência desse tipo, quer dizer que cada termo é a soma dos dois anteriores, e procurar as sequências mais simples possíveis de satisfazer essa recorrência. Do nosso ponto de vista, as sequências mais simples possíveis são as PG, são as progressões geométricas. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: será que existe alguma progressão geométrica? Tá certo, não vai ser a sequência de Fibonacci. Mas será que existe alguma progressão geométrica que satisfaz exatamente essa equação de recorrência que a sequência de Fibonacci satisfaz? Quer dizer, tal que cada termo é a soma dos dois anteriores, sempre? Vamos tentar, né? Progressão geométrica tem uma fórmula bastante simples. Xn vai ser A vezes Q elevado a N. Será que tem alguma sequência dessas que satisfaz? Então, essa recorrência aqui, que diz que cada termo é a soma dos dois anteriores, que é a mesma recorrência da sequência de Fibonacci, vamos ver, a gente substitui xn A vezes Q elevado a N aqui. Aqui vai dar A vezes Q elevado a N mais 2, aqui vai dar A vezes Q elevado a N mais 1, aqui vai dar A vezes Q elevado a N. E tem o A vezes Q elevado a N que você pode botar em evidência. Aqui, por exemplo, você vai dar A vezes Q elevado a N que multiplica Q mais 1. E o A vezes Q elevado a N mais 2 e A vezes Q elevado a N que multiplica Q ao quadrado. Então, se você cortar, você supõe que o A e o Q não são zero, né? Se forem zero, vai ser essencialmente tudo zero. Se você cortar o A vezes Q elevado a N, você vai ter essa equação, Q ao quadrado igual a Q mais 1. Reciprocamente, se Q ao quadrado for Q mais 1, qualquer PG com razão Q vai satisfazer essa recorrência. Bom, Q ao quadrado igual a Q mais 1 é uma equação do segundo grau, que a gente sabe resolver, né? Tem a fórmula lá, né? Menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2. A gente substitui na fórmula e acha duas raízes. Né? O discriminante é 1 menos menos 4, é 1 mais 4, que é 5. Então vai dar menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Olha só, essa equação tem duas raízes reais, que são 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então você tem duas razões diferentes de progressões geométricas. Qualquer progressão geométrica com essa razão, que é a razão áurea, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2, vai satisfazer essa recorrência, e qualquer progressão geométrica com essa razão, que é um número negativo, né? É menos o inverso da razão áurea, também vai satisfazer a mesma recorrência. Mas aí vem uma observação muito bacana, que se você tem duas sequências que satisfazem aquela recorrência, quer dizer, tal que cada termo é a soma dos dois anteriores, a soma das duas sequências também vai satisfazer a mesma recorrência.
Então, como qualquer sequência dessa forma, quer dizer, uma PG com razão 1 mais raiz de 5 sobre 2, e qualquer sequência dessa forma, quer dizer, uma PG com razão 1 menos raiz de 5 sobre 2, ambas satisfazem a mesma recorrência, que diz que cada termo é a soma dos dois anteriores, a soma dessas duas PGs, quer dizer, uma sequência dada por uma fórmula desse tipo, também vai satisfazer a mesma equação de recorrência, quer dizer, cada termo vai ser a soma dos dois anteriores. E aí, se a gente quer achar uma fórmula para a sequência de Fibonacci, é só você encontrar essas constantes A e B, que eu ainda não disse quem são, que fazem a coisa dar certo, pelo menos para os dois primeiros termos. Quer dizer, eu quero ter y0 igual a 1, y0 igual a 0, perdão, y1 igual a 1, como na sequência de Fibonacci. Porque a sequência yn vai satisfazer a mesma recorrência da sequência de Fibonacci, quer dizer, cada termo é a soma dos dois anteriores, e vai começar igual. O primeiro termo é igual a 0, que o y0 é 0, o f0 também é 0, y1 é 1, f1 também é 1. E como elas satisfazem a mesma recorrência, isso vai implicar que elas são iguais. Quer dizer que se eu conseguir uma sequência dessas, eu vou ter fn igual a yn para todo o n, não só para n igual a 0 e n igual a 1. E isso é fácil de provar por indução. Por exemplo, para n igual a 2, quem que é o y2? É y0 mais y1. Quem que é o f2? É f0 mais f1. Só que o f0 igual a y0, o f1 igual a y1, portanto o f2 igual a y2. E do mesmo jeito você prova que fn igual a yn para todo n, quer ver? Porque para todo, se o yn igual a fn para todo n pequeno, para todo n menor com certo k, para n igual a k, botando o índice k, você vai ter que o yk é yk menos 1 mais yk menos 2. Só que por hipótese, né, o yk menos 1 igual a fk menos 1 e o yk menos 2 é o fk menos 2. Então, o yk vai ser fk menos 1 mais fk menos 2, que é o fk. A sequência de Fibonacci, cada termo é a soma dos dois anteriores. Então, se o yn foi fn para todo n menor que k, então o yk é igual a fk. Quer dizer, se eles começam iguais, se o y0 e y1 são iguais respectivamente a f0 e f1, você conclui que não só o y2 vai ser igual a f2, o y3 vai ser igual a f3, mas de fato o yn vai ser fn para todo n. Né? Bom, finalmente a gente tem que achar esses a e b, tais que o yn dado por essa fórmula satisfaz y0 igual a 0 e y igual a 1. Mas vai dar um sistema de duas equações com duas variáveis. Eu quero que para n igual a 0, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. Quer dizer, a mais b tem que ser 0. Se eu fizer n igual a 1, isso dá a vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais b vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2. Isso tem que dar 1. Então, você tem esse sistema que a gente resolve. O b vai ser menos a, por exemplo, substitui aqui, você vai ter que a vezes isso menos isso é raiz de 5. A vezes raiz de 5 dá 1, quer dizer, a é 1 sobre raiz de 5, e b é menos a, é menos 1 sobre raiz de 5. Isso resolve o sistema. Então, você tem essa fórmula aqui. Substitui esse a e esse b, o yn é 1 sobre raiz de 5 vezes isso, menos 1 sobre raiz de 5 vezes isso. Bota 1 sobre raiz de 5 em evidência, é 1 sobre raiz de 5 que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Se você fizer a conta, substitui n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, você vai ver que vai dando certo. E vai dar certo sempre, de fato. A gente provou que isso dá certo. E é engraçado que o fn é sempre inteiro, mas nessa fórmula aparecem números irracionais. Né? Raiz quadrada de 5 é um número irracional. Apesar disso, o fn é sempre inteiro. Você vai ter um cancelamento de irracionais dos raiz de 5 aqui. Esse resultado acaba dando um número inteiro sempre, né, para todo n. É muito curioso. Então, você tem essa fórmula do termo geral da sequência de Fibonacci. Já que a gente começou a falar de sequência de Fibonacci, uma sequência famosa, importante para várias coisas de matemática, vamos olhar a sequência de Fibonacci do ponto de vista aritmético. Afinal, ela é uma sequência de números inteiros. A gente vai provar propriedades, por exemplo, de divisibilidade da sequência de Fibonacci. Mas primeiro vamos provar uma identidade, que também tem a ver com essas ideias de achar fórmulas para o termo geral, de sequências, se você sabe uma recorrência que elas satisfazem. Tem essa identidade, se você tem mn inteiros quaisquer, né, maiores ou iguais a 0, você tem essa identidade, eu vou supor que n é maior ou igual a 1, que aparece um fn menos 1 aqui. Tem essa identidade que o fm mais n é sempre igual a fm vezes fn menos 1, mais fm mais 1 vezes fn. Para quaisquer mn naturais com n maior ou igual a 1. Como é que a gente prova uma coisa dessa? A gente considera essas duas sequências, a gente faz o seguinte, o truque é o seguinte, você fixa o n, tá certo, o n pode ser qualquer natural, mas eu vou pegar o n e vou fixar. O n está fixo, é um natural fixo maior ou igual a 1. E eu olho para essas duas coisas como sequências, como funções de m, quer dizer, como sequências indexadas por m. E, de fato, eu chamo isso daqui de ym e chamo isso aqui de zm. Né?
Eu quero provar que o YM é sempre igual ao ZM para todo M natural, né? Bom, a gente pode ver se eles são iguais para M igual a 0, para M igual a 1. Então vamos ver os primeiros casos. Para M igual a 0, o YM é Fn. E o Z, o que é o Z0? Né? Para M igual a 0, ele é o Fn menos 1 mais Fn. Perdão, onde é que a gente está? Não. Vamos devagar. Vamos lá, o Y0 é o Fn, né? Faz M igual a 0. O Y1 é o Fn mais 1. O Yn é fácil. Vamos ver o Z0, é mais delicado, porque o F0 é 0. Então vai ter 0 vezes Fn menos 1. Agora o F1 é 1, né? Então vai dar 1 vezes Fn mais 0, que vai dar Fn. Então para... Perdão. Vamos devagar. De novo, eu estou fixando o N e eu estou olhando isso como uma função de M. Então eu vou fazer M igual a 0. Vocês desculpem. Vamos lá. Fazendo M igual a 0, o F0 é 0. Então aqui você vai ter o Fn menos 1 vezes 0, que é 0. E, de novo, fazendo M igual a 0, isso aqui vai dar o F1, que é 1. Isso vai dizer que o Z1, perdão, que o Z0 é igual a 1 vezes Fn, o Z0 é Fn. Né? Então o Z0 é Fn, que é igual ao Y0. O Y0 também é Fn. Né? Ou seja, para M igual a 0, elas coincidem. O Y0 e o Z0 são a mesma coisa, ou seja, são Fn. Agora, fazendo M igual a 1, você vai ter que o Fm é 1 e o Fm mais 1 também é 1, porque o F1 é 1 e o F2 é 1. Então, o Z1 vai ser 1 vezes Fn menos 1 mais 1 vezes Fn, quer dizer, vai ser Fn menos 1 mais Fn. Como Fn é sequência de Fibonacci, a soma de dois termos dá o próximo. Fn menos 1 mais Fn é o Fn mais 1. Então, o Z1 é o Fn mais 1, que também é o Y1. O Y1, né, era o Fn mais 1. Só substituir M igual a 1 aqui. Então, elas começam iguais. Elas satisfazem Z0 igual a Y0, Z1 igual a Y1. Por outro lado, né, se o N está fixo, a sequência Fm satisfaz a recorrência da sequência de Fibonacci, a sequência Fm mais 1 também, quer dizer, cada termo é a soma dos dois anteriores, então essa expressão aqui satisfaz a recorrência da sequência de Fibonacci, quer dizer, cada termo é a soma dos dois anteriores. Essa daqui, o Fm mais N também, quer dizer, Fm mais N mais 1 é igual a Fm mais N mais Fm menos 1 mais N, quer dizer, cada termo é a soma dos dois anteriores. Então, as duas sequências, tanto o Ym quanto o Zm, satisfazem a mesma recorrência da sequência de Fibonacci e começam iguais. Os dois primeiros termos são iguais, portanto, elas são iguais sempre, pela mesma razão que antes. Então, isso prova por indução essa identidade, quer dizer, que você tem que ter essa igualdade para todo o M e todo o N. Né? Quer dizer, na verdade, eu fixei o N e provo que ela tem que ser verdade para todo o M. Tanto faz, ela é verdade para qualquer M, qualquer N, desde que o N seja maior ou igual a 1. Tá, então temos essa identidade aqui. Eu vou usar essa identidade para provar um fato muito bacana sobre a sequência de Fibonacci, que é essa fórmula que diz que o MDC comuta com os índices da sequência de Fibonacci. Quer dizer, o MDC entre dois termos, Fm e Fn, da sequência de Fibonacci, vai sempre ser um termo da sequência de Fibonacci, que é o F, cujo índice é o MDC entre M e N. Então, esse é um teorema muito bacana, que tem uma série de consequências aritméticas, a gente vai provar por indução usando aquela fórmula, né? Para isso, primeiro a gente vai provar que o Fn é sempre primo com Fn mais 1. E isso você prova por indução. Bom, o primeiro termo é 0, o segundo é 1, o 0 é primo com 1, não tem nenhum fator comum. Se isso é verdade para Fn e Fn mais 1, vamos olhar para o MDC entre Fn mais 1 e Fn mais 2. Mas quem é Fn mais 2? É Fn mais 1 mais Fn. Então, um cara que divida esses dois caras vai dividir a diferença. Isso menos isso dá exatamente Fn. Então, qualquer divisor comum aqui vai dividir o Fn mais 1 e o Fn, só que o único inteiro positivo que divide Fn mais 1 e o Fn é 1. Então, o MDC desses caras tem que ser 1, não tem jeito. Então, eles são primos entre si. Dois termos consecutivos da sequência de Fibonacci são primos entre si. Bom, se você fizer, por outro lado, no enunciado do teorema, se um dos caras for 0, se o M for 0, né, esse MDC é o MDC entre 0 e Fn, que por definição é o próprio Fn. Fn divide 0, né? E divide o Fn, é o maior inteiro que divide o 0 e o Fn. E o MDC entre 0 e N é N, né? Então, se M for 0, isso é verdade, meio trivialmente, né?
Agora, se n for 1, vamos lá, o MDC entre 1 e Fn é 1. E o MDC entre 1 e n também é 1. E o F1 é 1, então vale a igualdade também. Então, para m igual a 0 e para m igual a 1, a gente provou o teorema. É verdade que o MDC entre Fm e Fn é FMDC de Mn. E não é difícil suspeitar que a gente vai fazer uma prova por indução em m. Né? A gente provou que isso é verdade para m igual a 0 para m igual a 1. Vamos fazer indução em m. Se isso é verdade para todo m menor que um certo k, onde k maior ou igual a 2 é um inteiro dado, porque para 0 e para 1 a gente já fez, vamos tentar provar que vale para m igual a k. O que quer dizer que isso é verdade? Significa que é verdade para todo m menor que k e para todo n natural. Bom, então a gente quer provar, naturalmente, que o MDC entre FK e Fn é FMDC entre k e n. Então vamos lá, indução em n agora. O k está fixo. Se n for menor que k, o MDC entre FK e Fn, o MDC entre Fn e FK, aí a gente usa a propriedade que a gente já enunciou para caras menores que k, né? Isso é o FMDC de NK, o MDC entre NK é a mesma coisa que o MDC entre k e n, né? Então, por hipótese de indução, vai dar certo. Se o n for menor que k, não tem nada para provar. Agora, se o n for maior ou igual a k, a gente vai conseguir trocar o n por um cara menor, usando o fato que o Fn é o Fn menos k mais k, e a identidade que a gente provou antes. O que é o Fn menos k mais k? É o Fn menos k Fk menos 1, mais Fn menos k mais 1 Fk. Então, o MDC entre isso daqui e o Fk, né? Aqui aparece um múltiplo do Fk. Se um cara divide o Fk e essa soma, se eu diminuir esse termo, que é múltiplo do Fk, ele vai ter que dividir isso aqui. Se um cara divide o Fk, divide isso daqui. Então tem que dividir isso daqui. Então o MDC entre FK e essa soma, entre o FK e o Fn, tem que ser igual ao MDC entre FK e esse termo Fn menos k Fk menos 1. Só que a gente já provou que o FK é primo com Fk menos 1. São dois termos consecutivos da sequência de Fibonacci. Então isso aqui é o MDC entre FK e o Fn menos k. Né? Agora o MDC entre FK e Fn menos k, por hipótese de indução, como n menos k é menor que k, né? É menor que n, perdão, né? O MDC entre FK e Fn menos k é o FMDC entre k e n menos k. E o MDC entre k e n menos k é a mesma coisa que o MDC entre k e n. Porque um cara que divide k e n menos k vai dividir o n também, que é a soma dos dois. Né? Então isso termina a prova por indução. Né? Por indução em n, a gente fixou isso, vai ser verdade então para todo n natural. E é o que a gente queria provar. Então provamos essa identidade bacana. E um corolário disso é que se m é um divisor de n, então Fm divide Fn. Porque o MDC entre Fm e Fn vai ser o FMDC de Mn. Se m é um divisor de n, o MDC entre Mn é m. Né? Então, isso é um corolário imediato. Além disso, vale a recíproca se m for maior ou igual a 3. Se Fm divide Fn, então m divide n. Porque se Fm divide Fn, quer dizer que o MDC entre Fm e Fn é o Fm. Por outro lado, isso tem que ser igual ao F índice MDC de Mn. Bom, se o M não dividisse o N, o MDC entre Mn ia ser estritamente menor que o M. Aí, se o índice é menor que a sequência de Fibonacci a partir do F3, ela é estritamente crescente. Quer dizer, ou seja, ela satisfaz que, para M maior ou igual a 3, o Fm é maior que o Fk para todo K menor que N. Isso não vale para m igual a 2, porque o F1 e o F2 são iguais a 1. Mas a partir daí ela vai crescendo. 1, depois é 2, depois é 3, depois é 5, depois é 8. A partir do F3, então ela é estritamente crescente. E a gente usa isso para provar a recíproca. Então Fm divide Fn, se somente se m divide n, desde que o m seja maior ou igual a 3. Muito bem, então isso é uma propriedade aritmética muito bacana da sequência de Fibonacci. Agora a gente vai mudar de assunto. Como eu falei, eu ia falar um pouco dessa recorrência xn mais 1 igual a xn ao quadrado menos 2. Suponha que você consiga escrever de algum jeito o x0 como a soma de um cara com o inverso dele, quer dizer, como alfa mais alfa menos 1, para um certo número alfa que pode ser real ou complexo. Se você conseguir fazer isso, a gente vai achar uma fórmula direta para todos os xn. O xn vai ser alfa elevado a 2 elevado a n, mais alfa menos 2 elevado a n. Se n for 0, 2 elevado a n é 1. Então isso dá alfa mais alfa menos 1, que dá x0 por hipótese. Então isso vale para n igual a 0. Isso não é difícil de provar por indução em n. Se isso é verdade para um certo n, quem é o xn mais 1? A xn ao quadrado menos 2. Troca xn por essa fórmula
Isso mais isso ao quadrado, como é que é o quadrado de uma soma? É isso ao quadrado mais 2 vezes isso, mais isso ao quadrado. Só que isso vezes isso dá 1. Porque aqui tem uma potência de alfa, aqui tem uma potência com o mesmo expoente de 1 sobre alfa, de alfa menos 1. Né? Alfa vezes alfa menos 1 dá 1. Isso vezes isso dá 1. Então vai dar isso ao quadrado, que é o alfa 2n mais 1. Né? Você dobra o expoente. Mais 2, que é 2 vezes dá 2. Mais isso ao quadrado, que é alfa menos 2n mais 1. Bom, menos 2, né, que dá a recorrência. O menos 2 da recorrência justamente vai cortar com esse mais 2 e vai dar alfa 2n mais 1 mais alfa menos 2n mais 1, que é exatamente o que diz a fórmula trocando n por n mais 1. Então, provamos essa fórmula por indução. Né? Se você começa com um cara de módulo maior que 2, ou até maior ou igual a 2, né? Você começa com 2, todos os termos a partir daí vão ser iguais a 2. Você começa com menos 2, o próximo termo é 2, a partir daí todo mundo é igual a 2. Mas, em geral, se o módulo de x0 é maior que 2, x0 é real, né? Supondo que o x0 é real, né? Você consegue resolver essa equação, vai dar uma equação em alfa que é assim, alfa ao quadrado menos alfa x0 mais 1 igual a 0. Então, você resolve essa equação do segundo grau em alfa, você acha esse valor para o alfa, o 1 sobre alfa vai ser x0 menos raiz de x0 ao quadrado menos 4 sobre 2. Você multiplica, você vai ver que vai dar 4 sobre 4, que é 1. Né? Então, você consegue escrever o x0 desse jeito e, portanto, você vai ter essa fórmula geral para o xn. E o alfa menos 1 vão ser reais nesse caso. Agora, se o módulo de x0 for menor ou igual a 2, com x0 real, você consegue também na verdade, a mesma fórmula para o alfa, só que o discriminante vai ser negativo, vai ser menor ou igual a 0 nesse caso. Se ele for negativo, você escreve como i vezes 1 real. Então, você vai acabar tendo um complexo de módulo 1, quer dizer, um cara cujo inverso vai ser o conjugado complexo, um complexo vezes o seu conjugado dá o quadrado do módulo. Como produto do cara vezes o conjugado vai dar 1 nesse caso, isso vai dar um complexo de módulo 1, vai dar um cara que pode ser escrito como cosseno θ mais i seno θ, que tem essa notação simplificada E elevado a i θ. Né? Então, o xn, se você elevar E elevado a i θ a 2an, você vai ter E a 2an θ, e o E a menos i θ elevado a 2n é a menos 2an θ. Então, o xn vai ser dado por essa fórmula, que é cosseno de 2an θ mais i seno 2an θ, mais cosseno de 2n θ menos i seno 2n θ, vai cortar esse i seno 2n θ, vai ficar 2 cosseno de 2n θ. Então, não tem i nenhum, quer dizer, na fórmula, você começa com um cara real de módulo menor que 2, todos os caras vão ser reais de módulo menor que 2, vão ser dados por esses cossenos. Você escreve o x0 como 2 cosseno θ, e aí o xn vai ser escrito como 2 cossenos de 2an θ. Isso tem a ver com a fórmula de duplicação do ângulo para o cosseno, né? Se x0 é 2 cosseno θ, eu afirmo que o xn vai ser dado por essa fórmula. Por quê? Porque o xn mais 1 é dado por isso aqui. Xn ao quadrado menos 2. Eleva isso ao quadrado diminui 2, é 4 cosseno ao quadrado 2an θ menos 1. Ou seja, 2 que multiplica, 2 cosseno ao quadrado 2an θ menos 1. Só que 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 é cosseno de 2α. Então, o que está aqui dentro é cosseno de 2 vezes 2an θ, ou seja, é cosseno de 2n mais 1 θ. Né? Então, essa fórmula para cosseno de 2α implica também por indução essa fórmula para o xn. Né? Muito bem. Essa fórmula permite entender bastante bem o que acontece com essas sequências, dado um x0 e menos 2, e pode acontecer muita coisa diferente. Se você começa com x, se o x0 é 2 cosseno θ, com θ um ângulo racional em graus, ou tal que θ sobre π é racional, você mediu θ em radianos, se esse racional tiver uma representação binária periódica de período m, essa sequência vai ser uma sequência periódica de período m. Porque você dobra, você vai ter 2θ, 4θ, vai ter um 2an θ, que diminuindo um múltiplo conveniente inteiro de 2π, vai ser congruente a θ. Então, você acaba voltando no ponto inicial. Né? Então, não é difícil dar exemplos de valores de θ para os quais essa sequência é periódica. Você volta, você tem o x0, x1, etc. Vai ter algum momento que o xn é igual a x0. E a partir daí o xn mais 1 vai ser x1. Não é porque o xn mais 1 só depende do xn. Xn mais 1 é xn ao quadrado menos 2. Então, se o xn é igual a x0, xn mais 1 é x1, xn mais 2 é x2. Quer dizer, a coisa fica periódica, né? A partir desse ponto. E, por outro lado,
o θ pode ser um ângulo irracional em graus. Θ pode ser irracional, pode ser esse irracional aqui. Que número é esse? Eu boto 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Primeiro eu botei todas as sequências de tamanho 1, 0 e 1. Depois todas as sequências de tamanho 2, 0, 0, 0, 1, 0 e 1. Eu só tenho dois números para usar, 0 e 1, né? Depois todas as sequências de tamanho 3, assim por diante. Então todas as sequências de todos os tamanhos vão aparecer em algum lugar nessa expressão. Né? Todas as sequências finitas de zeros e uns aparecem em algum lugar. Então essa sequência, o 2ANθ, né? Quando você tem um cara escrito em base 2, quando você multiplica por 2AN, você vai chegando a vírgula para o lado. Né? O cara é π vezes esse negócio. Então, vai dar um inteiro vezes π mais outra coisa. Quando você soma um inteiro vezes π, o cosseno não muda. No máximo troca de sinal, mas essencialmente não muda. E volta e meia aparecem pares. Então, eu podia até ter escrito θ sobre 2π, mas não importa muito. O fato é que módulo π ou módulo 2π, né, se eu olho no círculo, os pontos em que vão cair esses E elevado a Iθ, que estão sempre no círculo unitário de raio 1, eles vão ficando densos no círculo unitário. Quer dizer, eles aproximam de qualquer ponto do círculo. E aí, a abscissa, quer dizer, o cosseno desses pontos, fica denso no intervalo menos 1, 1. Quer dizer, a sequência xn dada por essa fórmula vai ficar densa no intervalo menos 2, 2. Quer dizer, qualquer ponto de menos 2, 2 vai poder ser arbitrariamente bem aproximado por um ponto dessa sequência, se você começar com 2 cosseno θ, onde θ é dado por aquela expressão binária engraçada que apareceu aí. Então você tem comportamentos bastante complicados do ponto de vista dinâmico, tem órbitas densas. Isso, na verdade, é o comportamento mais comum. Você pega um ponto ao acaso entre menos 2 e 2, isso vai acontecer, então, para a maioria dos valores de θ, para a maioria dos pontos você começar entre menos 2 e 2. Quer dizer, a órbita vai ser densa, vai se distribuir de um certo jeito no intervalo menos 2, 2. Essa recorrência, por outro lado, tem uma importância aritmética muito interessante, que ela tem a ver com o chamado critério de Lucas-Lehmer para testar a primalidade de números de Mersenne. Deixa eu falar rapidamente sobre isso. Se você começa com x0 igual a 4, né, a fórmula do xn vai ser isso daqui, porque 2 mais raiz de 3, 2 menos raiz de 3, um é o inverso do outro, o produto dá 1, e a soma dá 4. Né? Então, o xn, como a gente viu, vai ser dado por essa fórmula aqui. Muito bem. Mas a gente não está só interessado na fórmula, a gente está interessado nos... Bom, a sequência, os termos vão ser todos inteiros. Né? Começou com um inteiro, o inteiro ao quadrado menos 2 é inteiro, vai ser 4, 14, etc. Vai ser uma sequência de inteiros, né? E de fato de inteiros positivos. O critério de Lucas-Lehmer é um critério que diz quando que 2 elevado a n menos 1 é primo. Então tem esse teorema bacana, que ele é usado para dar os exemplos dos 6 maiores primos conhecidos, são devidos a esse critério. São dessa forma, são potências de 2 menos 1. E isso tem muito a ver com a existência de um teste bastante simples para verificar se um número dessa forma é primo ou não. Então, o teorema do Lucas-Lehmer diz que se n for maior ou igual a 3, esse número, que é o 2 elevado a n menos 1, ele vai ser primo se e somente se ele for um divisor de xn menos 2, onde xn é essa sequência. Então, a ideia é que você tem que olhar para xn menos 2 módulo esse número, quer dizer, para os restos da divisão dos xk por esse número. Se o xn menos 2 deixar resto 0 quando dividido por 2n menos 1, então 2n menos 1 é primo e se não for, não é. Quer dizer, se somente se. Por exemplo, para n igual a 3, 2 ao cubo menos 1 é 8 menos 1 é 7, é primo. 7 é primo. Então, isso está dizendo que 7 é primo se somente se 7 é um divisor de x1. Bom, x1 é 4 ao quadrado menos 2 é 14, 14 é múltiplo de 7. Então, pelo menos para n igual a 3 dá certo. Mas dá certo sempre, isso é um teorema. Isso é usado para testar a primalidade desses números. E os maiores primos conhecidos são dessa forma. Tem mais de 10 milhões de dígitos, são números enormes. Muito bem. Então, feito esse comentário, vamos agora discutir como é que a gente faz em geral para achar a fórmula do termo geral de uma sequência recorrente linear qualquer. Né? Então, a gente começa com uma recorrência linear, dessa aqui. E a ideia vai ser associar a uma recorrência linear uma equação algébrica. Isso pode parecer uma ideia estranha à primeira vista, mas na verdade não. Se a gente olhar o que a gente fez no caso da sequência de Fibonacci, o que a gente fez foi procurar PGs, que são as sequências recorrentes mais simples que existem, por exemplo, xn igual a lambda elevado a n, que satisfazem essa equação.
Você substitui xn igual a lambda elevado a n, você tem uma igualdade desse tipo aqui, né? Isso é uma equação em lambda. É uma equação polinomial, mas ainda dá para simplificar, dá para dividir tudo por lambda elevado a n, e você cai nessa equação aqui, que é uma equação de grau k. K é a ordem da recorrência, né? Então, associado a essa recorrência, você tem um polinômio, na verdade, uma equação polinomial de grau k, que é essa equação aqui, que é chamada equação característica associada a essa recorrência. Se lambda for uma raiz dessa equação característica, uma PG de razão lambda vai satisfazer essa recorrência. E se você tiver várias raízes, somas de PGs com essas raízes também vão satisfazer aquela recorrência. Mas a gente tem um resultado mais geral. Com uma equação polinomial, você pode ter várias raízes distintas, mas você pode ter raízes duplas, raízes triplas, pode ter raízes múltiplas, né? Então, em geral, se a equação característica tiver raízes complexas, lambda 1, lambda 2, lambda r, com multiplicidades, alfa 1, alfa 2, alfa r, o que quer dizer isso, né? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que, então deixa eu voltar para a minha equação, né? Quer dizer que se eu olho para o polinômio A1, x elevado a k, mais ak menos 1, x ak menos 1, mais A0, né? Se eu substituir x igual a lambda, se o lambda for raiz dessa equação, isso vai dar zero. E, na verdade, isso é equivalente, quer dizer que substituir x igual a lambda, isso dá zero, é equivalente a dizer que esse polinômio é divisível por x menos lambda. Ele é x menos lambda vezes um polinômio de grau menor. Então, dizer que essa equação característica tem raiz lambda 1, lambda r, com multiplicidades alfa 1, alfa r, quer dizer que isso se fatora como A1, aqui é AK, né? Se fatora como AK que multiplica x menos lambda 1 alfa 1, x menos lambda 2 a alfa 2, x menos lambda r a alfa r. Então, a soma das multiplicidades dá k, mas você só tem r raízes distintas, r pode ser menor que k. Né? Então, dizer que aquela equação característica tem raiz lambda 1, lambda 2, lambda r com multiplicidades, respectivamente, alfa 1, alfa 2, alfa r, quer dizer exatamente isso, que esse polinômio aqui, aquele polinômio ali que está no quadro, se fatora daquele jeito. Bom, mas então, como é que são as soluções da recorrência? O teorema diz que as soluções da recorrência são dessa forma, são produtos de PGs por polinômios, na verdade, combinações lineares desses produtos, né? Você vai ter um polinômio de grau menor que alfa 1 vezes lambda 1 a n, mais um polinômio de grau menor que alfa 2 vezes lambda 2 a n, etc., mais um polinômio de grau menor que alfa r vezes lambda r a n. Bom, se o alfa j for 1, quer dizer que o lambda j é uma raiz simples, então o polinômio que é j tem que ser uma constante. O polinômio de grau menor que 1 tem que ser uma constante, né? Então, por exemplo, se todas as raízes forem distintas, esses polinômios, na verdade, são constantes. Você vai ter simplesmente somas de PGs. Mas, em geral, parecem polinômios. A gente tem essa definição, quer dizer, dada uma recorrência se associa um polinômio ou uma equação polinomial e vice-versa. Dado um polinômio, você tem a recorrência associada ao polinômio p de x, que é essa daqui. Ela tem os mesmos coeficientes, o grau do polinômio vira a ordem da recorrência, né? Em vez de ter x a k, você tem xn mais k menos 1 xn. Então, dado um polinômio, você associa uma recorrência desse jeito. Deixa eu mostrar um caso particular desse teorema que a gente já conhece, que é essa recorrência aqui, né? Xn mais 2 é 2q xn mais 1 menos q ao quadrado xn. Como é que é o polinômio associado? É o polinômio, x vai cair, né, com uma equação, no tipo lambda 2 menos 2q lambda mais q2 igual a zero. Agora, esse polinômio fatora como? Ele fatora como x menos q ao quadrado. Quer dizer, ele tem uma raiz dupla igual a q. Então, tem uma raiz só, mas tem uma raiz dupla. Então, a fórmula do termo geral, você vai ter um polinômio de grau no máximo 1 vezes q elevado a n. A gente já viu isso antes, né? É umas tais progressões aritméticas geométricas que a gente viu no início, né? Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, tá vendo? Se o xn é um polinômio de grau 1 vezes q elevado a n, ele satisfaz a recorrência e vice-versa. Sequências que satisfazem essa recorrência são exatamente desse tipo. Tá?
Então, esse teorema generaliza esses casos que a gente já conhece. Generaliza esse negócio dos polinômios com recorrências que dependem dos coeficientes binomiais e assim por diante. Eu vou dar uma ideia rápida de como é que prova esse teorema. A prova tem a ver com os seguintes fatos, né? Pelo menos o fato de que toda sequência daquele tipo satisfaz essa recorrência, por exemplo, né? Tem duas direções, né? Se somente se. Dá para provar a equivalência das duas com técnicas de álgebra linear, digamos, mas a gente não quer ser técnico demais nesse momento. A gente só observa que, olha, se duas sequências satisfazem uma mesma recorrência, então qualquer combinação linear delas satisfaz a mesma recorrência. É o que a gente já tinha visto. Você soma duas sequências, por exemplo, que satisfazem recorrência de Fibonacci, elas satisfazem a recorrência de Fibonacci. Isso é bem fácil de checar. Essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas é só manipulação algébrica. Se uma sequência satisfaz a recorrência associada a um polinômio, ela satisfaz a recorrência associada a qualquer múltiplo desse polinômio. Você pode multiplicar esse polinômio por outro polinômio qualquer, né? Porque, de fato, essas combinações lineares vão ser sempre zero. Se você fizer o j variar e fizer uma combinação linear dessas coisas, vai dar zero também. E se você olha para o polinômio associado a isso daqui, é exatamente o produto do polinômio AKXAK, etc., mais A0 por BRXAR mais B0. Então, é só escrever essa igualdade aqui e desenvolver e olhar para os coeficientes, você vai ver que o polinômio associado vai ser o produto dos dois polinômios. A terceira é um negócio bacana, que se você multiplica a sua sequência por uma PG, ou divide por uma PG, se você divide a sequência por uma PG, por exemplo, o seu polinômio característico o efeito é multiplicar a variável por esse lambda. O cara satisfaz a recorrência associada a P de lambda x se somente se o cara multiplicado por lambda elevado a n satisfaz a recorrência original. Quer dizer, você substitui xn, né, nessa coisa aqui. Você substitui xn por lambda elevado a n yn. Então, aqui você vai ter lambda n mais k, yn mais k. Aqui vai ter o lambda n, yn. Divide tudo por lambda n. Vai ficar AK, lambda AK, yn mais k, mais AK menos 1, lambda AK menos 1, yn mais k menos 1, etc., mais A0, yn igual a 0, que é exatamente a recorrência associada a P de lambda x, a esse polinômio. Então, é só observar isso. Isso é uma coisa bacana, a soma dos primeiros termos de uma sequência recorrente também é uma sequência recorrente, porque Sn mais 1 menos Sn vai dar o xn mais 1, satisfaz a recorrência do P de x. Então, esse cara satisfaz uma recorrência se somente se... Quer dizer, o xn satisfaz uma recorrência se somente se essa soma satisfaz a recorrência associada a x menos 1 vezes P de x. Para provar isso, como eu falei, é só escrever xn mais j mais 1 como Sn mais j mais 1 menos Sn mais j, substitui na recorrência que o xn satisfaz, e você observa que isso está dizendo exatamente que o Sn satisfaz a recorrência associada a P de x vezes x menos 1. Então, isso tem a ver com esses problemas. Vocês lembram que uma das coisas que a gente faz quando estuda PG é achar uma fórmula para o termo geral da PG. Vai ser a soma de uma PG para uma constante, quer dizer. Isso tem a ver com esse item 4. Bom, e a gente pode usar essas coisas para mostrar que essas combinações de polinômios vezes PG satisfazem a recorrência. Então, um polinômio satisfaz a recorrência que a gente já conhece, que tem a ver exatamente com um polinômio característico. O polinômio característico vai ser x menos 1 elevado a k mais 1, onde k é o grau do polinômio, né? Então, um polinômio de grau menor que m satisfaz a recorrência associada a x mais 1 elevado a m. Se você multiplica por lambda n, ele vai satisfazer a recorrência associada a x menos lambda elevado a m, né? É só trocar x por x sobre lambda menos 1, a mesma coisa que x menos lambda. Tem uma constante que não faz diferença. Não multiplica uma recorrência por uma constante, não muda nada, desde que a constante seja não nula. Em geral, aí você faz um argumento por indução, quer dizer, você consegue mostrar, de fato, que essa soma satisfaz a recorrência, porque você sabe as coisas que satisfazem uma recorrência com uma raiz só, que vão ser PG vezes um polinômio. Quando você tem um produto de caras, as somas das sequências correspondentes vão satisfazer, essa soma satisfaz cada termo dessa soma satisfaz a recorrência associada ao produto. Portanto, a soma deles também satisfaz, né? Então, é só juntar essas afirmações, que são razoavelmente elementares, vocês podem fazer as contas com calma depois, olhando para os slides,
E a gente consegue pelo menos provar que uma sequência com uma fórmula desse tipo satisfaz a recorrência associada ao polinômio x menos lambda 1 elevado a alfa 1, etc., x menos lambda r elevado a alfa r. Muito bem. Finalmente eu vou terminar com um problema proposto, que é esse daí. A gente olha para a parte inteira desse número irracional, 1 mais raiz de 3 elevado a 2n menos 1, e eu estou dizendo que esse número inteiro é sempre divisível por 2 elevado a n. Como é que a gente faz um negócio desse? Bom, tem uma sugestão. Isso é parte inteira, né? Esse símbolo significa parte inteira, quer dizer, é o único inteiro, tal que o x, dado um x real qualquer, a parte inteira é o maior inteiro que é menor ou igual a x. Quer dizer, é o único inteiro, tal que o x está entre esse cara e esse cara mais 1. Né? E tem uma sugestão que é considerar essa sequência recorrente. O que acontece? 1 menos raiz de 3, raiz de 3 é tipo 1,73 alguma coisa. 1 menos raiz de 3 é menos 0,73. É um cara negativo, mas de módulo menor que 1, cara, está entre menos 1 e 0. Se você eleva um número ímpar, ele continua negativo, e o módulo até diminui, ele continua menor que 1 em módulo. Então, você está pegando esse cara, somando um número negativo de módulo menor que 1 e dando um inteiro. Se eu provar que o xn é inteiro, eu vou provar que o xn é sempre inteiro. Se o xn for inteiro, o xn é necessariamente a parte inteira desse cara. Porque é um inteiro que é menor que esse cara, mas é maior que esse cara menos 1, porque esse cara aqui é maior que menos 1. Né? Ele é um negativo entre menos 1 e 0. Então, se eu provar que o xn é sempre inteiro, o xn vai ser a parte inteira desse cara. Eu tenho que provar que o xn é sempre múltiplo de 2an. Vamos fazer isso. Vamos usar a nossa teoria, né? Vamos lá, xn, o que é xn? Xn é 1 mais raiz de 3 a 2n menos 1 mais 1 menos raiz de 3 a 2n menos 1. Você pode escrever isso como 1 mais raiz de 3 a menos 1 vezes 1 mais raiz de 3 ao quadrado elevado a n, mais 1 menos raiz de 3 a menos 1 vezes 1 menos raiz de 3 ao quadrado elevado a n. 1 mais raiz de 3 ao quadrado é 4 mais 2 raiz de 3. 1 menos raiz de 3 ao quadrado é 4 menos 2 raiz de 3. Então, isso aqui é 1 mais raiz de 3 a menos 1. 4 mais 2 raiz de 3 a n, né? Mais 1 menos raiz de 3 a menos 1, vezes 4 menos 2 raiz de 3 a n. Então, é uma soma de duas PGs, de razões, 4 mais 2 raiz de 3 e 4 menos 2 raiz de 3. E aí você observa que 4 mais 2 raiz de 3 e 4 menos 2 raiz de 3 são raízes de uma mesma equação do segundo grau com coeficientes inteiros. Como é que a gente acha essa equação? A soma desses caras dá 8. Né? Corta 2 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3. E o produto é 16 menos 12, que é 4. Então, são raízes de x2 menos 8x mais 4 igual a 0. Se vocês tiverem conta, é só resolver essa equação, vocês vão ver que dá certo. Né? Porque a soma das raízes é 8, o produto é 4, quer dizer, é 16 menos 12, menos 3 vezes 4 é 12, 16 menos 12 é 4. Pronto. Portanto, logo, a sequência xn satisfaz a recorrência xn mais 2 é 8xn mais 1 menos 4xn, para todo n maior ou igual a 0. Bom, quem é x é o x0. Vamos olhar para o x1, né? A gente não está nem preocupado com o x0. Temos também x1 igual a... Bom, isso é 1 mais raiz de 3 elevado a 1, né? Mais 1 menos raiz... 1 mais raiz de 3 mais 1 menos raiz de 3 é 2. E 1 mais raiz de 3 ao cubo talvez valha a pena olhar para o x0. Quem é o x0? x0 é 1 mais raiz de 3 a menos 1 mais
1 menos raiz de 3 a menos 1. 1 sobre 1 mais raiz de 3 é 1 menos raiz de 3 sobre menos 2, quer dizer, raiz de 3 menos 1 sobre 2. Isso aqui é raiz de 3 menos 1 sobre 2, mais 1 sobre raiz de 3 menos 1 é raiz de 3 mais 1 sobre 2. Então, menos raiz de 3 mais 1 sobre 2. Vai cortar o raiz de 3, vai ficar menos meio, vai dar menos 1. Então, x0 é menos 1. Então, x0 é menos 1, x1 é 2. A minha afirmação é que 2 elevado a n divide xn. Eu vou até ser mais preciso. Vamos provar. Que xn é 2 elevado a n vezes yn, onde yn é um inteiro ímpar para todo n maior ou igual a 0. Então, de novo, o x0 é menos 1, que é 2 a 0 é 1 vezes 1, e menos 1 é ímpar, é um inteiro ímpar. X1 é 2. Isso for verdade, né? Então deu certo para n igual a 0 para n igual a 1. E se isso for verdade para n mais 1, vai ser verdade para n mais 2. Quer ver? Xn mais 2 é 8xn mais 1 menos 4xn, ou seja, é 8 vezes 2 a n mais 1, yn mais 1, menos 4 vezes 2 a n vezes yn. Isso você pode escrever. 4 vezes 2 a n é 2 a n mais 2, que multiplica 2n mais 1 vezes 2 já dá 2n mais 1, sobra 4 aqui. 4 vezes yn mais 1 menos yn. Isso aqui é 2n mais 2, isso aqui é ímpar. Isso é ímpar, porque isso aqui é par e o yn é ímpar, né? Esse cara eu vou chamar de yn mais 2. É ímpar porque, pois, o yn é ímpar. E acabou. Então, não só eu provei que o xn é sempre múltiplo de 2 a n, mas eu provei que o xn é 2 elevado a n vezes um ímpar, quer dizer, a maior potência de 2 que divide o xn, que é a parte inteira de 1 mais raiz de 3 elevado a 2n menos 1, vai ser não só múltiplo de 2 a n, mas vai ser 2 a n vezes um ímpar, quer dizer, é múltiplo de 2 a n, mas não é múltiplo de 2 a n mais 1. Então, a gente determinou a maior potência de 2 que divide a parte inteira de 1 mais raiz de 3 elevado a 2n menos 1. E é exatamente 2 elevado a n. Tá bom, eu acho que eu já amolei vocês bastante. Muito obrigado pela paciência. Até a próxima. Obrigado.